Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Romanos, capítulo 8. Você deseja ouvir mais de Deus nessa noite, amém, irmãos? Eu quero ouvir mais do Senhor. Romanos capítulo 8, você pode ficar de pé em reverência à palavra do Senhor. Amém. A nossa vida está debaixo da graça de Deus, amém? Amém? A sua vida está debaixo da graça de Deus, segundo o Espírito de santidade e de adoção. Romanos capítulo 8, verso 1 nos diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nós não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz, aleluia. Porquanto a inclinação da carne, ela é inimizade contra Deus, pois ela não sujeita a lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo Espírito em que vos habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes a obra do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Porque não recebemos o espírito da escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filho, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, logo somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiro de Cristo. E se é certo que com Ele padecemos, com Ele também sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que as aflições do tempo presente não poderá se comparar com a glória que há de ser revelada em nós. Aleluia. Porque a ardente expectativa da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Tem filho de Deus aqui nessa noite? Amém? A ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus.
Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura seja liberta da escravidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme, está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós também, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Porque o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações, sabe qual é a intenção do Espírito. E ele, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem, cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que os predestinou, a esse também o chamou, e aos que chamou, a esse também o justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo ao seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelha para o matadouro. Mas em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores por aqueles que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Bendito e exaltado seja o teu nome. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor por essa palavra. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Pai, nessa noite nós clamamos para que o Senhor ministre ao nosso coração. Fale conosco. Ministra a Deus, ao Espírito de cada filho e filha tua nessa noite, nesse lugar. Em nome de Jesus, que nós oramos para a glória de Deus. Amém e amém. Pode se assentar. Tome o seu assento. Amém. Glória a Deus. Tem alguém que nos visita hoje? Alguém com a gente pela primeira vez? Segunda vez? Terceira? Não? Então todos são de casa, né? Glória a Deus. Irmãos, eu amo esse texto. Romanos capítulo 8 tem tanta revelação. Fala do amor de Deus por nós e fala da vitória do cristão em Cristo, né?
É um texto que me ajuda tanto a entender o plano de salvação de Deus na cruz do Calvário pela minha vida. Se nós entendemos que a salvação ela é individual, né? Que cada um de nós um dia nos apresentaremos diante da face do Senhor. Se nós entendemos que a salvação é algo que é uma escolha que eu tenho, a oportunidade que Deus me deu de reconhecer o que Ele fez por mim na cruz do Calvário, eu me deparo com o texto de Romanos capítulo 8. Ele fala dessa vida que caminha debaixo da graça. Essa vida que o Senhor nos chama para viver, não uma vida na carne, mas uma vida no Espírito. E quando eu leio Romanos capítulo 8, me chama muita atenção, principalmente no que nós acabamos de ler, do verso 1 e ao verso 4, quando afirma para cada um de nós que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Posso ouvir um amém aí, irmãos? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E para mim, eu fico pensando o que a Bíblia vai dizer, que a mensagem da cruz, ela é loucura aos homens, né? Aqueles que não creem. A mensagem da cruz, ela não faz de fato sentido algum, mas ela faz todo sentido para alguém que foi alcançado pela graça de Deus. Ela faz todo sentido para mim, que foi alcançado um dia pelo favor, pela graça. O favor imerecido de Deus um dia me alcançou. E o texto começa dizendo, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, o que a Bíblia está me dizendo é que a obra de Cristo na cruz do Calvário nos livra de toda a culpa e do poder do pecado. Toda a culpa e do poder do pecado, Jesus levou sobre si. Isaías 55 vai dizer, Ele levou sobre si todos os nossos pecados. Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. E não é incomum, mas parece tão óbvio, mas não é incomum a gente achar pessoas ainda que vivem debaixo de um decreto de condenação. Não é incomum você achar pessoas dentro da igreja que ainda vivem debaixo de um decreto de condenação. Sabe, às vezes Satanás, ele vai usar sobre a minha vida e sobre a sua vida uma condenação que já foi paga, uma condenação que já foi vencida. Eu e você não devemos carregar nada mais, porque Jesus já levou na cruz do Calvário. A obra de Cristo, ela nos livrou, amém, irmãos? A obra de Cristo na cruz, ela é poder de Deus para mim e para você. Ela é poder de Deus, ela nos livra da culpa, mas ela também nos livra do poder do pecado, que outrora, no passado, tinha poder sobre nós. Mas a obra de Cristo faz com que todo esse poder caia por terra para a glória de Deus. Tem gente livre aqui, irmãos? A liberdade é tão maravilhosa. A liberdade em Cristo é eu poder andar sabendo sim que eu sou pecador, mas o pecado não tem mais poder sobre a nossa vida. Quando eu digo que não é incomum, porque muitas pessoas às vezes nos procuram, estão na igreja, foram batizadas, entendem, mas carrega uma culpa tão grande. Eu falo que culpa é algo que o inimigo coloca sobre nós. E arrependimento é uma obra produzida pelo Espírito Santo de Deus em nós. Arrependimento é diferente de culpa. Culpa é o pecado que coloca. Culpa é o pecado que coloca sobre a nossa vida dizendo você fez. Mas o arrependimento é, sim, eu fiz. Mas o Senhor me coloca de pé outra vez. Sim, eu fiz, mas eu me levanto outra vez, porque eu confio na graça redentora de Jesus sobre a minha vida. Amém, irmão?
Romanos capítulo 8 também vai dizer sobre a lei do Espírito nos liberta da lei do pecado e da morte. Paulo está dizendo, o escritor de Romanos vai dizer, para que a gente não anda segundo a carne, mas para que a gente ande segundo o Espírito. E quando nós não andamos segundo a carne, a Bíblia vai dizer nesse mesmo contexto que a lei, verso 5, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito são para as coisas do Espírito. E o verso 6 vai dizer, porque a inclinação da carne é morte. Mas o que é a inclinação do Espírito? É vida e paz. Se a gente quer viver essa vida abundante, essa paz maravilhosa que Jesus conquistou para mim na cruz do Calvário, para você na cruz do Calvário, nós precisamos andar no Espírito. Nós precisamos permitir ser governado pelo Espírito de Deus que um dia foi derramado sobre nós. E quando o Espírito de Deus, ele enche o nosso coração, ele enche a nossa vida, irmãos, a carne não tem mais domínio sobre nós. Às vezes, eu me deparo com o momento de algumas decisões que eu preciso tomar. Eu falo assim, Senhor, eu não quero tomar essa decisão segundo a minha carne. Porque se eu for dirigido pela carne, eu sou grosseiro. Se eu for dirigido pela carne, eu sou arrogante. Se eu for, talvez as pessoas digam assim, pastor, você é tão calmo. Não, irmão. Só quem vai saber, conversa com a Priscila que você vai saber, talvez a minha pior versão. Talvez a minha pior versão. E não me alegro dela. Mas eu e você precisamos ser dirigidos pelo Espírito de Deus que habita em nós. Paulo vai dizer assim para essa igreja, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas eu digo a você nessa noite, o Espírito de Deus habita em você. O Espírito de Deus habita em você. Mas a quem nós estamos honrando, a quem nós estamos obedecendo, a quem nós estamos alimentando, fortalecendo. Se a minha vida é uma vida de rede social, se a minha vida é uma vida de distrações, se a minha vida é uma vida que não se depara, que não separa tempo para estar com Deus, não separa tempo para a palavra de Deus, sim, a minha carne será fortalecida. O Espírito precisa ser fortalecido em nós. Nosso Espírito precisa ser fortalecido. E como eu vou fortalecer o meu Espírito? Na palavra, meditando na palavra, congregando, participando, jejuando, louvando a Deus. E nisso faz com que a minha carne seja diminuída. Eu escutei um testemunho essa semana de um pastor. Ele estava falando que um dia o pastor dele chegou na casa dele. Ele estava em jejum. E o pastor chegou na casa dele, bateu lá na porta e falou assim, eu vim almoçar. E a esposa preparou um almoço bonito, gostoso. E ele trancado dentro do quarto, só sentindo aquele cheiro maravilhoso. E o pastor bateu, homem, vem para fora. Ele falou, não, pastor, eu estou em jejum e esse cheiro aí está me arrebentando. E o pastor diz a ele, meu irmão, se você é governado por um cheiro, imagine o que o diabo vai fazer na sua vida, né? Se você não consegue controlar um jejum, se você não consegue controlar, dizer não para a sua carne, sobre as necessidades, sobre as vontades que ela tem, imagine se o Espírito Santo de Deus está sendo fortalecido sobre a sua vida. E ele entendeu, ele saiu do quarto, ele sentou na mesa, e ele percebeu que ele precisava de fato vencer aquilo. E o cheiro estava maravilhoso, ele imagina contando que a comida estava extraordinária.
Mas o Espírito Santo disse assim: meu filho, você precisa governar a tua carne, senão a tua carne vai governar você. Eu e você, meu irmão, não somos dirigidos pela carne. Nós somos dirigidos pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus vai dizer, fala, e nós falamos. O Espírito Santo vai dizer, entra aqui, e nós entramos. O Espírito de Deus vai dizer, ora por essa pessoa, e nós oramos. O Espírito Santo vai fazer visita a essa pessoa, e nós visitamos. O Espírito Santo precisa dirigir a nossa vida. O Espírito Santo precisa dirigir a nossa casa, os nossos diálogos. Na vida a dois, de vez em quando, o caldo entorna. Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Ou é só lá em casa? A vida a dois, de vez em quando, o caldo entorna. E quando eu e Priscila nós entendemos que aquele momento não é um momento de conversar. Porque tá os dois carnudos ali. Tá os dois tomados pela carne. Não vai dar bom. Não vai dar bom. Então a gente diz assim, depois a gente conversa. Deixa a gente se acalmar primeiro. Porque é o que a palavra de Deus está dizendo para nós. Vocês não são guiados pelo Espírito. O verso 6, coloca para nós aí, por favor. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Os que estão inclinados pela morte são inimigos de Deus. Misericórdia. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Você quer viver uma vida que agrada ao Senhor? 5 pessoas, glória a Deus. Você quer viver uma vida que agrada ao Senhor? Amém? Que sejamos, irmãos, guiados pelo Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, governa a nossa vida. Espírito Santo de Deus, governa a tua casa. Espírito Santo de Deus, governa a nossa igreja. Nós vivemos a liberdade, em liberdade espiritual. E nós devemos rejeitar a culpa que o inimigo tenta nos impor. Talvez há pecados cometidos no passado. E sabe quando a gente se livra dele? Quando a gente confessa. Talvez há pecados cometidos no passado que nos perseguem durante muito tempo. E aí a gente vai entender o que o Salmo 51 vai dizer para a gente. Davi vai dizer, enquanto eu me calei, os meus ossos se quebraram. Quem estava quebrando os ossos de Davi todo dia? O maligno com a culpa. Enquanto eu me calei, enquanto eu não confessei, os meus ossos se quebraram. Salmo 51. Mas a palavra de Deus diz, aquele que confessa, alcança misericórdia. Eu e você podemos viver uma vida em liberdade quando nós confessamos todos os nossos pecados ao Senhor. E se tiver que pedir perdão a alguém, eu e você também vamos alcançar misericórdia, porque o Senhor nos chamou para viver em liberdade. Amém, irmãos? O verso 14, coloca o verso 14 para mim, por favor. Porque todos os que são guiados pelo Espírito, esses são o quê? Esses são o quê? Filhos de Deus. O ser guiado pelo Espírito é muito além de tomar as decisões corretas. Ser guiado pelo Espírito é além de fazer a vontade de Deus. Ser guiado pelo Espírito é uma atribuição de filho de Deus. E se nós somos filhos de Deus, como diz o verso 15, porque não recebestes o espírito de escravidão, para que outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos,
Abba, Pai. E o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Que maravilha é poder ser chamado de filho amado de Deus. Você pode ministrar sobre essa pessoa que está do seu lado. Você é um filho amado de Deus, meu irmão. Você é uma filha amada de Deus. Não se esquece disso não. Porque no meio das nossas lutas, no meio das nossas angústias, o diabo vai tentar de tantas formas dizer para a gente sobre a nossa culpa, sobre o nosso pecado. No meio das nossas provações, Satanás vai se levantar com tantas coisas dizendo que nós somos órfãos. Nós somos órfãos, não, irmãos. Nós somos filhos amados de Deus. O Espírito que foi derramado sobre cada um de nós testifica, me dá certeza no meu coração que eu sou um filho de Deus, que você é um filho de Deus. E por mais que as trevas tentam desmentir tal coisa, é o Espírito de Deus que testifica dentro de nós que nós somos filhos do Senhor. A nossa identidade como filho. E a palavra de Deus diz no verso 17, se nós somos filhos, logo nós somos herdeiros. É maravilhoso pensar que eu e você somos herdeiros. Quando os meus pais, Quando os meus pais morrerem, não vão deixar uma herança para mim. Uma herança material. Porque uma herança espiritual eles já deixaram, Eu sou muito grato a Deus por isso. Mas não vão deixar, Não vão deixar muita coisa. Talvez os seus pais também não deixaram muitas coisas. Mas eu e você somos herdeiros no mundo espiritual. Eu e você não somos pedintes. Eu e você, o Espírito Santo de Deus precisa trabalhar em minha vida e na sua vida, para que Ele testifique em nosso coração essa verdade, para que todos os dias, ao acordar, eu me lembro, eu não sou órfão não, eu sou um filho amado de Deus. Não, eu não estou à deriva nesse mundo não, eu sou um filho amado de Deus. Quando eu passar pelas lutas, pelas provas, eu me lembro em meu coração, eu sou um filho amado de Deus e eu não estou sozinho. Porque isso precisa de fato ser testificado em nosso coração, praticamente todos os dias. O mesmo Espírito testifica que nós, ao nosso Espírito, que nós somos filhos de Deus. E tem uma herança. A palavra de Deus diz que somos filhos. Logo nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. E olha o que o verso 18 vai dizer para nós, porque para mim eu tenho a certeza, eu estou certo, que as aflições do tempo presente não podem ser comparadas com a glória que há de ser revelada sobre a minha vida. Ei, querido, a tua herança é infinitamente maior do que os teus olhos contemplam. A tua herança é infinitamente superior às lutas do tempo presente. A palavra de Deus está dizendo para mim e para você, as aflições do tempo presente não se compararão com a glória que há de ser revelada em nós. Você pode dar um glória a Deus por isso aí, meu irmão? Não podem ser comparadas àquilo que Jesus preparou para nós. Não pode ser comparado. Esses dias eu estava num sepultamento. Eu estava ali pensando o que falar, e o Espírito Santo ministrou no meu coração aquele texto que fala: na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar.
E ali eu estava pensando sobre uma herança eterna, maravilhosa, que um dia eu e você vamos herdar. E por que nós vamos herdar? Porque nós somos filhos. E ali eu voltei com a certeza de que essa vida é tão frágil, essa vida é tão passageira. E ali, Romanos capítulo 18, 8, verso 18 vai dizer: as aflições do tempo presente, elas não podem se comparar com a glória que há de ser revelada a cada um de nós. Sabe o que eu aprendo, meu irmão? Que como filho de Deus, nós somos chamados a buscar a santidade e a submissão ao Espírito Santo, para que Ele testifique em nosso coração diariamente qual é a nossa real identidade. E aí a palavra de Deus vai dizendo, no verso 38 e verso 39, você está com a sua Bíblia aberta ainda? O verso 38, aliás 37 em diante, vai dizer assim para a gente: mas em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Se a gente subir um pouquinho para o verso 32, vai dizer assim: aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? E aí o verso 33 diz assim: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Quem pode, meu irmão, nos acusar, se antes o Senhor já nos justificou? Quem pode te acusar? Quem pode te acusar se antes o Senhor já te justificou? Quem os condenará? É Cristo quem morreu, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Nós temos um intercessor, irmão. Nós temos um intercessor. Você tem um intercessor. Jesus é teu intercessor. Aquele que ora, aquele que clama, aquele que pede em teu favor. Jesus é o teu intercessor. O verso 35 vai nos dizer assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será que a tribulação tem poder para nos separar desse amor? Se eu perguntar aqui para você, quem está vivendo um tempo de tribulação, você vai levantar a sua mão. Mas em todas essas coisas, na tribulação, o Senhor Ele se manifesta na tua vida e mostra o seu amor. E a tribulação não pode de forma alguma te separar do amor de Deus. A tribulação, ela não tem o poder de fazer com que a gente venha se desvencilhar desse amor tão grande, desse amor tão especial de Deus para cada um de nós. Aí a palavra de Deus vai dizer: será que a angústia tem esse poder? Não. A angústia também não tem o poder de nos separar do amor de Deus. E todo coração angustiado nessa noite, dê lugar à paz que excede todo o entendimento. Dê lugar a Shalom de Deus. Dê lugar à vida do Senhor. E toda angústia caia por terra para a glória do nome do Senhor Jesus. Será que a perseguição pode nos separar do amor de Deus? Será que a fome? Será que a nudez? A falta de roupa? Será que o perigo, a espada? E aí o verso 36 é um bálsamo para a nossa vida que diz: por amor de ti nós somos entregues à morte todo dia, nós somos reputados como ovelha para o matadouro. Mas o 37 diz: mas em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Em todas essas coisas, você e eu
somos mais do que vencedores. Pastor, mas e a perseguição? Nós somos mais do que vencedores. Pastor, mas e a angústia, a depressão? Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Pastor, mas e a doença? Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Queridos, a palavra de Deus vai dizer para nós que nada pode nos separar do amor de Deus manifestado em Cristo na cruz do Calvário. Nós somos mais do que vencedores. Você talvez não esteja entendendo, mas o que Cristo manda te lembrar nessa noite é que você é mais do que vencedor, é mais do que vencedora para a glória de Deus. Somos mais do que vencedores. Por quê? Porque Cristo nos faz vencedores. Porque a graça de Deus é que nos conduz em vitória. E aí o verso 38 termina dizendo: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem os demônios, nem as potestades, nem o presente, nem o futuro, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O objetivo que o Senhor coloca sobre essa palavra nessa noite, eu e você saímos daqui com a certeza que nós somos filhos amados de Deus, guiados pela pessoa do Espírito Santo, governado pela pessoa do Espírito Santo, e que a nossa identidade é de vencedor e de vencedora. O que o Espírito de Deus ministra ao nosso coração nessa noite para te lembrar que Ele não te deu espírito de covardia, Ele não te deu espírito, de covardia, de medo, de escravidão, como diz a palavra no verso 15. Mas o Espírito que habita dentro de mim, dentro de você, é o Espírito que nos governa, que testifica, que nos dá propósito, que nos dá identidade e que nos leva muito além do que nós já fomos. Você pode fechar os teus olhos nessa noite. Aleluia. Peça para o Senhor nessa noite, para que você seja guiado pelo Espírito de Deus, para que os seus atos sejam guiados pelo Espírito de Deus, para que a sua boca seja guiada pelo Espírito de Deus. Peça ao Senhor nessa noite, para que a nossa igreja seja guiada pelo Espírito de Deus, dia após dia. Peça ao Senhor nessa noite, para que a tua casa seja guiada pelo Espírito de Deus. E que o Senhor testifique em teu coração todos os dias que você é um filho, uma filha amado de Deus. Talvez os traumas dessa vida, talvez os abandonos dessa vida possam até dizer que você é órfão. Mas que o Espírito Santo de Deus diga o contrário no teu coração. Você é um filho amado de Deus, um filho amado de Deus. Eu não conheço a tua história familiar, mas o Espírito Santo conhece. E Ele testifica no teu coração nessa noite que você é uma filha amada de Deus. Que você é um filho amado de Deus. Peça para o Espírito Santo de Deus governar sobre a sua mente, governar sobre a sua boca, governar sobre os seus atos, que o teu falar, o teu andar, todos sejam para a glória de Deus.